Uma das tradições do povo hebreu nos tempos bíblicos é a herança passada para o primogênito após a morte do seu pai. Por diversas vezes vemos o filho mais velho assumindo a posição do seu pai, mas também há registros de casos contrários. A herança do trono de Israel foi passada para outro filho de Davi, que não era o seu primogênito após a sua morte, e é sobre isso que iremos falar neste vídeo. Davi teve muitos filhos com várias esposas diferentes. Era comum nos tempos do seu reinado um homem ter mais que uma esposa. A poligamia era uma prática cultural daquela época, ainda mais ele sendo rei e podendo sustentar todas as suas esposas com as suas riquezas. Davi se casou com alguma dessas esposas também por motivo político, a fim de fazer aliança com outros reinos. Apesar de Deus ter orientado o seu povo na saída do Egito, que o rei que os hebreus escolheriam não deveria tomar para si muitas esposas. Essa orientação da parte de Deus está escrito em Deuteronômios, capítulo 17 e verso 17. Aqui podemos retratar um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Em Deuteronômio capítulo 17, dos versos 14 ao 20, o Senhor orienta Israel, antes de entrar na terra prometida, daquilo que o rei que o povo pediria teria que seguir para ser temente a Deus. O Senhor já sabia que o povo pediria um rei para governá-los, e por isso deu instruções daquilo que o escolhido para o reinado deveria fazer. Voltando aos filhos de Davi, em 2 Samuel, capítulo 3, dos versos 2 ao 5, 2 Samuel 5, dos versos 13 a 17 e 1 Crônicas, capítulo 3, dos versos 1 a 9, descreve alguns dos filhos que Davi teve com cada uma das suas esposas. Os principais nomes e mais conhecidos por aqueles que estudam a Bíblia são Amnon, filho de Ainoã; Quileabe, filho de Abigail; Absalão e Tamar, filho de Maaca; Adonias, filho de Agite; Samua, Sobabe, Natã e Salomão, filhos de Betseba. Se pararmos para analisar, Salomão, que foi o herdeiro do trono, não está nem entre os 5 primeiros filhos de Davi. Então, por qual motivo o primogênito não herdou o trono de seu pai? Apesar de ser um homem temente a Deus, Davi não teve uma vida fácil em família devido às suas próprias escolhas. As suas muitas mulheres, com pensamentos e até culturas diferentes, lhe renderam por vezes desentendimentos e episódios de violência. O primogênito, Amnon, filho de Ainoã, violentou a sua meia-irmã Tamar, filha de Maaca. Após esse episódio, Absalão, filho de Maaca e irmão de Tamar, matou Amnon, que havia violentado a sua irmã. Absalão tentou tirar o trono de seu pai também, mas acabou morto por Joabe e pelos soldados de Davi. Adonias, filho de Agite, também tentou se tornar rei quando seu pai, Davi, já era velho, mas também não teve sucesso. Deus já havia escolhido o sucessor do trono de Davi, e esse sucessor seria Salomão. A família de Davi era desestruturada, mas Deus viu com bons olhos a Salomão e o escolheu para herdar o trono do seu pai. Davi havia colocado em seu coração construir um templo para o Senhor. Porém, devido à quantidade de sangue que ele derramou em batalha e à quantidade de guerra que ele travou, Deus não permitiu que Davi fizesse isso. Mas disse a ele que um dos seus filhos seria um homem de paz e que o seu reino teria paz. Esse homem herdaria o trono de Davi e ele construiria o templo do Senhor. Deus ainda anunciou que o seu nome seria Salomão e que o próprio Senhor daria tranquilidade e paz durante o seu reinado, como podemos ler em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 6 a 10. Dessa forma, por decreto de Deus, foi que Davi nomeou Salomão em seu lugar. Davi não teve uma vida fácil enquanto rei. Travou batalhas, casou-se muitas vezes por motivo de aliança política, teve desavença com seus filhos e até rebelião vinda do seu povo.
como está escrito em 2 Samuel, capítulo 20. Apesar de ter tido sucesso em muitas áreas da sua vida, na família não teve êxito e permitiu que os seus filhos não crescessem no temor do Senhor. Tanto é que vemos episódios de violência dentro da sua própria casa, como mencionado anteriormente. Foi dessa forma que Salomão assumiu o trono, e nas Escrituras podemos ler os seus feitos como rei de Israel. O casamento de Davi com muitas mulheres renderam desarmonia dentro do seu lar. O que Deus havia orientado lá atrás, antes do povo de Israel tomar posse da terra prometida, não foi ouvido pelo valente que matou o gigante Golias. O Senhor orientou que os futuros reis de Israel não deveriam tomar para si muitas mulheres, mas Davi fez exatamente ao contrário. Apesar de ter tido muitas vitórias na sua vida, uma família unida não foi uma delas, o que acabou trazendo muitos problemas a ele. Se você chegou até aqui, acredito que tenha se interessado por essa história. Queremos gravar mais estudos como esse, por isso pedimos que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para que possamos te avisar quando mais vídeos como esse estiverem disponíveis por aqui. Por enquanto, encerramos por aqui. Nos vemos em breve e até a próxima.